Meus queridos, estamos de volta aqui em mais um Dois Pontos Podcast. Hoje aqui com o meu querido parceiro Fabão. E aí, Fabão, como é que tá? Preparado para hoje? Não. Pra entrevista? Pro papo, pô. Ah, tá, pra mim para o exame. Não, mas para o papo aqui está super afiado. Inclusive, aqui, nós abrimos aqui a internet, né? Porque como nós somos leigos no assunto, a gente também tem que interagir de uma forma bem equilibrada, né? Hoje o papo vai ser reto, né? Vai ser reto, ó. Vamos lá, antes da gente começar esse papo aqui, apresentar os nossos convidados, eu queria mandar um grande abraço lá à La Forneria, que vai nos mandar uma pizza aqui maravilhosa. E também ao nosso querido parceiro lá, Pastel e Neto, lá da Sol de Isbel, que nos mandaram uma água maravilhosa, uma cervejinha. Muito obrigado, amigos, pelo apoio. Tamo junto. E hoje temos aqui a satisfação de receber aqui Dr. Elias, que já esteve aqui há um tempão atrás, já tem uns 2 anos, né, doutor? Foi logo no início, Vou deixar aqui o card para vocês. E também o filho aqui do Dr. Elias, Dr. Edson, conhecido assim entre a gente aqui como Barão. Depois você vai explicar por que esse apelido, viu? Tranquilo, depois a gente vai explicando. Vai explicar, né? Mas vamos lá. Boa noite, doutores. Boa noite. Sejam bem-vindos aqui ao nosso podcast. E é de praxe a gente perguntar como é que está essa questão da demanda durante o Novembro Azul. Existe uma demanda, aumenta mais ou é só propaganda mesmo, a procura? Sim, aumenta. Aumenta sim. É um mês, né, de conscientização. É um mês mais para lembrar que tem que ser cuidado da saúde do homem. Então, isso já é comprovado. As consultas, normalmente quem marca são as mulheres e as filhas. 80% a 85% das consultas urológicas, os homens não marcam as consultas. É mesmo? É as filhas e as esposas que marcam. Então, esse marketing faz elas lembrarem para marcar consulta e aumenta, assim, nesse período de novembro, o nível de consulta para a parte urológica. Deveriam ser as sogras, né? Para marcar. Mas sobre o que é que o cara se marca logo, a gente não está nem interessado na saúde do cara, não. Na verdade é o seguinte, já tinha a campanha de Outubro Rosa, que era da Sociedade de Mastologia. E a Sociedade de Urologia normalmente faz o Congresso Brasileiro de Urologia quase que sempre no mês de novembro. Uhum. Então era um estímulo também a isso. Nós tivemos um grande presidente da Sociedade de Urologia, Eric Vastovski, é um nome que eu não sei se falar direito, mas ele criou e aí tocou isso para frente e caiu bem. Caiu bem porque as pessoas aprenderam que tem que fazer, mesmo que não seja em outubro. Eu costumo dizer às pessoas que faço no meio do aniversário, que dê de presente isso. Nossa. Porque, na verdade, a gente precisa diagnosticar cedo para poder ter cura da doença. Entendi. É uma coisa que a gente sempre faz, a gente brinca, tal, né? Faz aqueles memezinhos, né? Mas ainda existe tabu em relação ao exame? Sim, existe sim. Muitos pacientes não vão no consultório por causa ainda do tabu, às vezes das brincadeiras dos amigos. Uhum. Quando você pega um paciente de zona rural, um paciente meio, vamos dizer assim, quadrado na parte de brincadeiras, eles deixam de ir na consulta com medo de alguém saber que ele foi na consulta, saber que ele fez o exame do toque e alguém falar alguma coisa com ele. Entendi. Ele vi lá no consultório lá tal. E aí é o que eu falo pro meu paciente. Esse paciente vai de qualquer jeito para a consulta. Mas infelizmente quando ele for, já não vai ter mais jeito. Entendi. Ele já vai de uma forma tardia, né? Usando sonda, com muita dor. Entendi. Então ele não vai deixar de ir em momento. Porém, a gente vai perder o momento certo de cuidar dele e possivelmente curar se ele vier a ter alguma doença. Você falou uma coisa interessante. O pai de um amigo meu, ele era, né, bem arcaico. E aí ele não queria fazer o exame. Quando era o tempo dele, ele começou a sentir... Os sintomas começaram a aparecer. Ninguém vai me tocar. Eu não quero. Quando adoeceu, todo mundo teve que tocar. Foi trocar fralda, tirar sonda, colocar sonda. Então, assim, foi em uma situação da qual ele olhava, né? E começou a chorar. Ele falou assim, ele morava aqui na Lagoa Dourada, se eu soubesse, eu estaria salvo, mas infelizmente não tem mais jeito. Essa história foi aqui no Joaquim Romão. Só para vocês terem uma noção que tem situações próximas da gente, a gente pensa que só vê isso em televisão, em resenha, não é verdade. O que ele falou é bem interessante. Não vai de um jeito, vai de outro, e da outra forma é bem pior. Assim, agora, essa resistência, você acha que é devido apenas ao exame propriamente ou à questão de descobrir se tem a doença? Existe uma pesquisa feita
Sociedade de Urologia, é exatamente o que você está falando. Em que se sabia que o homem não vai só porque tem resistência ao toque, não. É porque ele tem medo de descobrir que está doente. É como o médico. O médico, em geral, é o pior paciente que a gente tem. Um colega nosso, que ele só vai quando realmente ele já tomou um bocado de comprimido, um bocado de chá, um bocado de caroço de abóbora para tentar tratar o problema, quando na verdade às vezes não tem valor nenhum isso, né? E às vezes fica tomando uma coisa que a gente chama de placebo, pensando que está melhorando, como a hiperplasia benigna da próstata. É uma doença mais frequente do que o câncer de próstata, e você começa a ter sintomas mais cedo, aí você fica com medo, às vezes, de já estar com câncer de próstata e não procura, né? E quando a gente chega a diagnosticar um câncer de próstata e o paciente está sintomático, tem sintomas da doença por causa do câncer de próstata, é um doente que já não tem cura. Você vai fazer tratamento, mas não tem cura. E a doença benigna não, é uma doença que você faz, existem várias formas de tratar, inclusive medicamentosa, cirúrgica, várias formas de cirurgia, e o paciente termina ficando curado da hiperplasia benigna da próstata. Quando o câncer da próstata está localizado ainda na glândula, na loja, na próstata mesmo, na glândula prostática, você tirando ela toda com a cápsula, você consegue curar o doente e o doente fica curado. Interessante. Por isso que o exame precoce é importante. Na verdade, não existe tratamento precoce. E o diagnóstico precoce é o que a gente fala, né? Não é uma doença prevenível. A gente sabe que tem maior risco, depois a gente vai comentar isso, mas existe o diagnóstico precoce, que é o que cura o paciente, né? Hoje em dia a gente tem um vasto grau de investigação para saber qual é a melhor maneira de tratar, como a gente vai chegar lá e tratar na fase inicial. Uma coisa sempre que eu falo é prevenção próstata. O pessoal vem aqui me prevenir. Não tem, meu pai falou agora, não tem prevenção. Se tiver que ter câncer, você vai ter câncer de próstata. O objetivo nosso é o diagnóstico precoce e não a prevenção. O câncer de próstata você não tem como prevenir. A gente diagnostica precocemente para você tratar, e a chance de cura quando o diagnóstico precoce vai para em torno de 95% quando diagnosticado cedo, que você vai operar, vai tratar e vai curar o paciente. Só colocando uma coisa aqui, complementando o que Edson falou, na verdade você faz exame todo ano para descobrir uma fase inicial. Não quer dizer que você não vai ter câncer de próstata, porque você faz o exame. Eu venho fazendo exame de próstata há 10 anos e agora descobre que eu estou com câncer. Isso é possível. Como câncer de mama, a mulher faz todo ano a palpação, faz a mamografia, faz a biópsia e um dia descobre que está com câncer de mama, como o da próstata. Você não vai prevenir que ela aconteça. Você vai descobrir cedo. E descobrindo cedo, você cura. Tem os grupos de risco? Sim. A gente sabe que tem a questão familiar, mas aquela pessoa fumante, aquela pessoa que é sedentária e tal, tem a ver também com... Tem. Próstata, tem. Próstata é o negro, e história familiar genética, né, e o obeso. Então, essas três classes, vamos dizer assim, da população, o negro, o obeso e quem tem história familiar, o exame do toque entra a partir dos 45. E quem não faz parte dessa classe, né, o negro, história familiar e obeso, entra a partir dos 50. O cigarro tem a ver, mas não com câncer de próstata diretamente. Tem a ver com câncer de bexiga, câncer urotelial, que é da parte urológica, mas não da próstata. Sim, é interessante isso aí. Álcool? Não. Álcool não tem aumento de incidência de câncer de próstata. Dos estudos que mostram, então a bebida ela não faz parte do que poderia se agravar. Ou agravar não, constituir um... Fator de risco. É um fator de risco não, né? Não. A álcool não tem fator de risco para a próstata. Entendi. Outra coisa que você não colocou, que também é o hábito alimentar. Sim. Né? Hábito alimentar. Porque o obeso também entra nessa parte de hábito alimentar. Né? Mas nós sabemos, por exemplo, que os orientais não têm um índice de câncer de próstata muito baixo. Enquanto que nós, os ocidentais, somos muito mais propensos. Em torno da população geral, 7% normalmente dos homens com mais de 50 anos têm câncer de próstata. Alguns são mais graves, outros são menos graves.
Já o chinês e o japonês quase que não tem câncer de próstata. O câncer mais frequente lá é câncer de estômago. Os hábitos alimentares deles são muito propícios a câncer de estômago, mas são livres quase de câncer de próstata. Alimentação, gordura, alimentação rica em gordura. Porém, como o doutor Elias falou, meu pai falou, se esses orientais vierem morar no Ocidente e terem alimentação do Ocidente, o índice é igual. Ah, entendi. Quais são os alimentos, assim, os mais populares, que as pessoas, você vê, você tem uma lista enorme, mas assim, os que as pessoas consomem, você fala, poxa, isso aqui pode tornar um fator de risco. Gordura, Normalmente é saturados? gordura, carne vermelhas, né? Carne vermelha, gordura, frituras, saturados normalmente. Alimentos mais disso. O fator hereditário também conta? Muito. Se o pai, um avô já teve. Se você tem um pai ou um tio ou um irmão que teve câncer de próstata muito cedo, muito jovem, sua incidência é muito maior, né? Quando você, seu pai, teve um câncer de próstata já com 90 anos, o fator hereditário aí cai muito, né? Você não tem, mas o fator hereditário é muito. Eu tenho uma família que o pai morreu de câncer de próstata e 4 dos filhos tiveram câncer de próstata. Aqui, né? E graças infelizmente, à morte do pai, os 4 foram resolvidos o problema deles cedo. Certo. Porque eles começaram a acreditar, viram o pai morrendo, que é uma doença que, por ser lenta, Ela que definha ela demais. parece muito lenta, ela também definha muito lentamente, ela mata muito devagar. E graças entre parênteses, né, a isso, os filhos tinham cuidado de procurar. E os 4 foram meus pacientes, todos os 4 ficaram curados. Uns com cirurgia, outros tivemos que complementar com radioterapia, mas todos curados. Todos estão aí firmes e fortes. Da última vez que o Dr. Elias esteve aqui, eu fiz uma pergunta que você pode repetir, mas quem não se lembrar, vou deixar aqui o link do corte, que foi justamente o seguinte: o que vocês percebem no toque que não existe uma tecnologia que possa lhe dizer? Por que tem que ter o toque? Não tem nenhum exame, nada que possa substituir, né? E dar o diagnóstico mais preciso, que não seja o toque? E de lá para cá, essa pergunta foi que eu fiz ao Dr. Elias na época, mas de lá para cá, do último tempo, da última vez que o senhor esteve aqui para cá, houve uma evolução médica ou tecnológica na área? Houve, né? Houve, mas não elimina o toque. Nós sabemos, por exemplo, que o PSA, que é aquela que desde os anos 80 foi quem nos fez descobrir câncer de próstata de uma forma precoce, né? Mas a gente fazia toque e PSA, né? No toque seriam pequenos nódulos. Existe uma gama de 5% de tumores que são PSA normais e toque alterado. Aí você investiga. De alguns anos, de uns 15 anos mais ou menos para cá, nós temos a ressonância multiparamétrica da próstata, que mostra detalhes que a gente não vê no toque. Porque no toque a gente só vê no lobo posterior dela. E já a ressonância multiparamétrica você pode ver em outras regiões. Mas você não vai fazer ressonância multiparamétrica em todo o mundo. Primeiro que tem um custo muito alto, custa mais de R$1.000, né? E custa, o serviço público faz também, e temos muitos casos para fazer, mas o toque, às vezes, com o PSA normal e o toque normal, você não precisa investigar, fazer uma ressonância. É mais rápido, mais dinâmico. É mais rápido que assim. Quanto tempo demora o toque? 4 segundos. Ah, A ressonância... um tabu enorme em relação E a isso. ressonância tem problema de você usar contraste. Isso, Isso com um exame de demora 50 minutos. Isso com o passado, imagine, todo ano você fazer um exame custa em torno de R$1.000, ou pelo SUS, ou particular, ou pelo plano. Se não for um profissional, vou falar logo a verdade, bem feito, tem que pedir para refazer. E já aconteceu algumas situações. Existe também hoje, há uns 5 anos para cá, o PET-CT, que é um novo também exame, que é o PET-CT PSMA, que é um exame feito só em Salvador, que é para também diagnosticar, mas são exames que custam R$6.000, R$5.000. Como que é feito esse exame, isso aí? É uma ressonância. É uma ressonância. É um tipo de ressonância, Entendi. na verdade, que você faz. Ele é mais detalhista. Ele vê lesões menores em outros locais. Entendeu? Então... Quando você, às vezes, opera um paciente de próstata, pensando que curou, mas que o PSA dele voltou a crescer, você pede um PET scan para ver se existe alguma ramificação dele em algum outro local. E, às vezes, você descobre e vai lá e trata, ou com radioterapia, ou com cirurgia, e cura aquele paciente.
Agora, como o Ed estava terminando de dizer, é um paciente que tem um preço que está até caindo, e porque antigamente só tinha um em Salvador. Hoje já temos uns 4 ou 5, se eu não estou enganado. E é um exame muito detalhista para qualquer tipo de outros tipos de tumores também. Entendi. Para quem não sabe também, a urologia também não atende só isso, né? Não faz só isso, só prevê só o câncer de próstata. Existem outras doenças, outras particularidades que vocês também conseguem detectar e que é de extrema importância, né, para a saúde. A gente cuida, né, os urologistas, da parte reprodutora masculina, pênis, testículo, vesícula seminal, e também da parte urinária masculina e feminina, rins, ureter, bexiga e uretra. Certo. As mulheres, às vezes, hoje mesmo atendi a mulher, doutor, foi a única mulher que estava no posto Campo da América, a única mulher com a incontinência urinária, quem trata são os urologistas, entendeu? E também parte de tumor dessa parte urinária. Certo. DSTs também? DSTs masculino. Sim. Feminino, normalmente é o ginecologista que vai mas tratar. DSTs masculinas. Sim. Eu ouvi alguns relatos de internet, sabe que, né, a gente tem que acatar quando vem um argumento partindo da área médica, né? Diz que outro dia eu ouvi uma pessoa falar que a pessoa que ejacula, ou tem relação sexual, de alguma forma, ele diminui a possibilidade de ter câncer de próstata. Isso é verdade? Uma pessoa sedentária, vamos dizer assim, sexualmente dizendo, ela tem uma predisposição para desenvolver câncer de próstata mais do que uma pessoa que não tem uma vida sexual ativa, e nem só uma vida sexual, mas que pratica masturbação. Isso eu já ouvi vários relatos. Você quer dizer que quanto mais sexo, menos ejaculação, masturbação, sim. Tem um professor de urologia, o meu doutor Miguel Cirugi, que foi um dos maiores urologistas da nossa geração. Miguel diria sempre, câncer de próstata era o tema dele em todo o congresso, fechava quase sempre com ele. E o professor Miguel Cirugi dizia que fazer sexo e tomar banho de mar e beber muito líquido diminui a incidência de câncer de próstata. Ele falava sempre isso, né? Na verdade, isso não chega a ser um tabu, mas a incidência não é uma coisa cientificamente. É isso, que não é um dado científico, mas quem tem mas é um dito por professor Miguel Cirugi. Tem que ter uma certa relevância, não científica, mas assim do ponto de vista de, vamos dizer assim, de se sentir bem e tal, que a pessoa estressa, quem não faz amor, quem não chega a ejacular, que fica mais nervoso, vai mais ou menos por aí. Acho que é uma filosofia, dizer assim, namorar e tudo mais. Eu acho que é mais por esse caminho. Mas, filosoficamente, você sabe que às vezes os hormônios, principalmente a testosterona, tem valor nesse negócio. Sim. Aqueles eunucos que os faraós tiravam os testículos para não ficar no harém dele, pegando para não pegar as ninfas. Para não pegar as ninfas dele, isso. Não tiveram câncer de próstata. Aquele grupo tanto que uma das formas de tratar câncer de próstata avançado é a enucleação dos testículos, ou química ou cirurgicamente, entendeu? Tem esse fator também que a testosterona pode ser, não é causador de câncer de próstata, mas pode cedo evitar. Eu sempre ouvi falar que o fator emocional é importante também, às vezes pode ser um dos indicadores do nascimento de um câncer da pessoa. É verdade isso? Às vezes o emocional dela gera câncer, às vezes ela fica muito para baixo, muito depressiva, muito triste por alguma questão e diz que pode surgir um câncer em algum lugar. Você já ouviu falar isso? Já ouviu falar? Porque de certa forma trabalha com a imunidade. A imunidade do corpo inteiro. Então, assim, se a pessoa não tá legal, tá com predisposição de depressão, tá triste, automaticamente a imunidade dela baixa e pode adquirir qualquer tipo de doença, não só o câncer, né? Tem fundamento. Eu sei, por exemplo, que as pessoas que buscam muito procurar doenças e achar que tem doença de tudo, são mais propensas a ter várias coisas. Né? Isso. Mas, assim, especificamente câncer, eu não vejo uma ligação direta com isso. Também nunca vi, nem li em trabalhos falando parte emocional vai interferir em câncer. Em câncer, de uma forma um sistema imunológico em geral. Entendeu? Né? Mas em câncer... Um dos percussores, né, do câncer, mas não vou falar. Você falando em DST, isso é uma coisa que vem me preocupando muito. E nesses bate-papos, eu gosto sempre de falar isso, porque essa garotada perdeu medo de doença. Então essa garotada de hoje não se usa mais camisinha.
Eu lembro meu pai falando que gonorreia, há muito tempo atrás, era muito comum e sumiu. E hoje voltou com força, tanto gonorreia quanto sífilis. Por quê? Tinha acabado. Porque eu lembro, eu tenho 42 anos, na minha adolescência você ia para um show, homem que era homem, vamos dizer assim, tinha que ter uma camisinha na carteira. Mesmo que não usasse, que nem tivesse vida sexual, mas tinha que ter. Eu andava com no bolso, fiquei uns 2 anos andando com ela no bolso, só pra dizer que eu namorava. Aí ninguém lembrava como era a embalagem, eu usava mesmo, né? Mas a bolinha E hoje... Cara de lomanta, E hoje não. Hoje você não se vê mais em show, propaganda, em carnaval, micareta. Ninguém se fala mais em camisinha. Não. E nas escolas, hoje, ninguém fala e ninguém usa. Então hoje a gente atende muito em consultório adolescentes de 18, 17, 20 anos com gonorreia, com sífilis, com doenças que tinham sumido. HPV. HPV também. São aquelas verrugas genitais que são precursoras de câncer de pênis e de colo de útero. Né? Então, HPV é muito frequente. O pênis também tem o câncer, né? Muito. Nós temos um estado aqui, o Maranhão, que era campeão brasileiro de câncer de pênis há uns 30 anos atrás. Aí a Sociedade Brasileira de Urologia fez uma campanha com os urologistas do Maranhão para operar as fimoses, porque aqueles pacientes que têm fimose, o pênis todo fechado, que não consegue nunca lavar, junta com aqueles esmegma e às vezes com HPV, aqueles pacientes têm câncer de pênis. Nós tivemos um paciente aqui, o paciente Edson, com 30, não tinha 30 anos ainda, morreu de câncer. 26 anos. Morreu de câncer de pênis. E é muito difícil. Eu, quando era estudante... É muito difícil surgir o câncer em jovens. Sim. Quando eu era estagiário no Hospital Aristide Maltês, nós fizemos uma pesquisa uma vez para ver qual era a cidade. As cidades, olhamos um grupo de câncer de pênis. A gente não tinha facilidade hoje de ter... tinha que ter que ir para as fichas, procurar tudo quanto é câncer. E Jiquié era igual Vitória, era o vice-campeão de câncer de pênis. Ele tinha que dar uma cutucada. O campeão, na verdade, de câncer de pênis era Lagoinhas. Tinha mais que era o Bahia, não? Não, o Bahia não. Bahia era... Não, que o vice é Vitória. Não, o vice, porque o Vitória sempre foi vice. Essa foi boa. Agora, o Maranhão realmente diminuiu muito. 10 anos depois, 20 anos depois, acabou. Mas com essas politicagens que existem, o sistema único começa... Por exemplo, hoje, para você, às vezes, fazer uma cirurgia pelo sistema único de saúde, é ainda complicado. Né? A gente tem muita... Mas diminuiu muito o câncer de pênis aqui, que há muito tempo eu não faço diagnóstico de um, assim que eu via demais quando eu cheguei em Jiquié. Aí é um dos cânceres, agora a gente fala de prevenção. Sim. Câncer de pênis é prevenível. É prevenível. Com a circuncisão, com a lavagem, com água e sabão. Então, câncer de pênis... Não existe no Israel, né, entre os judeus, câncer de pênis. Não existe. A África é muito grande a incidência. Né? Então, a circuncisão, você fazendo a circuncisão, que é a cirurgia de fimose, a postectomia, você expõe a glande. Então, a glande fica aberta. Então, não vai acumular esmegma, não vai acumular sujeira. Então, o câncer de pênis, sim, é prevenido com o quê? Com a circuncisão, com água e sabão, lavando. Entendeu? Como eu trabalho também no Sistema Único de Saúde, e a gente termina atendendo uma região muito grande, esse ano a gente já fez na Unacom, em torno de umas 6 a 8 amputações de pênis esse ano. Caramba, amputação. Média de idade. 50 a 70 anos. Paciente com vida sexual ativa ainda. É isso, Mas aí, nesse caso da amputação, o que acontece? Como é que a pessoa urina? Como é que funciona? A gente faz um desvio da uretra, mais a uretra mais embaixo e tira a glande. Normalmente esses tumores são localizados na glande onde fica o prepúcio. Ele cresce por ali. O paciente não está vendo, quando vê já está grande. Outra coisa interessante em relação a DST ou IST, hoje mudou até a nomenclatura, não é mais doença sexualmente transmissível, infecção de transmissão, né? IST, transmissão sexualmente transmissível. É a incidência de AIDS. Sim. Nós temos, não acreditem, nós temos uma incidência de AIDS em Jiquié altíssimo. Todos os pacientes controlados, usando o seu coquetel,
Mas é muito frequente eu pegar no consultório, no posto, em algum lugar que eu atenda, pacientes que são aidéticos, né? Agora, que não morreram e provavelmente não irão morrer de AIDS, como já tem algum caso publicado de cura já, mas a incidência é alta, viu? E a gente, por isso é que é importante ainda se prevenir doenças. Gonorreia não, a gente passa um antibiótico, com 2 dias está curado. Agora, HIV ainda é uma epidemia que a gente tem. Tá em estudo Hoje ainda, não é né? epidemia, é endemia. Acontece muitos casos, mas a gente não tem um controle real disso. O grande problema do HIV, eu até estava vendo ontem um grupo médico que ano passado bateu recorde em relação a jovens diagnosticados. O grande problema é isso, que hoje não se morre mais de HIV. Por isso que a população jovem não usa mais camisinha. Sim. Afrouxaram. Porque ele não morre. Mas ele tem que usar o antiviral, que é uma resposta horrível de efeito colateral pro resto da vida. Não mata a grande maioria, porém, o efeito colateral e a doença ele vai ter pro resto da vida ainda. Vai, e se ele pegar uma doença nesse meio do caminho, que é complicado, que nem na pandemia morreu muita gente. Tinha um conhecido meu, fulano internou, menino novo, de mês 30 anos, morreu. Eu falei, morreu. Ele tinha AIDS e não falava pra ninguém, ele se tratava fora. Então pegou, meu irmão, já foi. Já é imunossupresso, aí você pega uma outra doença que você vai diminuir sua imunidade Pegou e aí vai. pneumonia. Eu Que é normal, até lembro natural. que no início dos anos 80, né, que teve essa incidência da AIDS, né, esse início da AIDS, eu lembro que eu nunca tinha ouvido falar em camisinha. E depois da AIDS que se começou a fazer a campanha para se usar bastante camisinha, aí que Ela veio a pegou, tona. morreu, né? 2 anos. Naquela sabe? época, 2 anos. Antigamente, Muitos artistas, inclusive Cazuza, né, e tem outros artistas diversos, morreram. Muita gente por pobre causa morreu, só que ninguém sabe que morreu, a pneumonia da ninguém sabe o AIDS. que era. E hoje que é isso? Você nem conhecia aquela banda Camisa de Vênus? Que é baiana, né? Eu ia falar inclusive. isso aí, eu ia falar isso aí. Que é baiana, inclusive. E resultado, isso que eu ia tocar no assunto e o doutor aí falou, eu não ouço mais ninguém ouvir dizer que alguém morreu de AIDS, mas isso não quer dizer que está curado, né? Que a AIDS tem cura. Não, nós temos muita, mas é muito mais do que você imagina. Pacientes HIV positivo, fazendo coquetel, sendo acompanhado. Você olhando, você não diz que ele tem HIV positivo, mas tem que ter cuidados. Eles agora já sabem da consciência, se tem interesse de se cuidar, claro que tem, mas de não transmitir para outras pessoas, que às vezes não é o que acontece com todos eles. Entendi. Ô, doutor, eu queria fazer uma pergunta meio que delicada. Sem resenha, viu, Fábio? Eu só tô ouvindo. Sem resenha, mas é a questão de saber mesmo, até para conscientizar quem está nos assistindo. Quem faz sexo anal, existe alguma possibilidade de saber que ele é aqui? Existe alguma possibilidade? Não é curioso, pô, mas é uma Fala, pergunta mas frequente. Faz sentido. Faz isso, sentido eu tô pra falando ele, que- vai contando. Pode tirar sua curiosidade, rapaz. Mas eu sabia que ele Pode. fala. Eu tô brincando, não, cara. Eu tô falando Quem faz sério. sexo anal, existe existe uma propensão de ter câncer Tá na próstata? preocupado. Não. Aí, Mas câncer de colo de reto tem. A maioria dos cânceres de reto são por Tá no grupo de risco, então. São por HPV. Não, a pessoa. São por HPV e são precursores de câncer de próstata, HPV intranal. Tem que se cuidar, né? Então, mesmo o câncer do colo de útero nas mulheres pode causar o câncer de reto devido ao HPV na parte retal, anal, por transmissão. Mas de próstata, não. A próstata não tem nada a ver com reto. Tem nada a ver. É vizinha só. É só por vizinha. isso que você consegue, no lobo posterior dela, perceber alguma alteração. Normalmente, quando você percebe um nódulo endurecido, como esse aqui que eu estou Sim. passando aqui na ponta do dedo, é diferente você passar aqui. Aqui é a estrutura prostática normal, lisa, regular, e aqui é um nódulozinho solto lá dentro que chama a atenção da gente, e aí que a gente parte ou para pedir a ressonância ou para pedir uma biópsia. É isso aí, direta. uma dúvida. Como assim? A mama tem um autoexame.
O exame de próstata não teria como fazer? Ou a região onde ele fica tem que ser um médico para poder fazer? Não assim que seja diagnosticável, mas assim não tem como fazer Não, o não próprio, tem não. O próprio paciente, autoexame ele vai fazer no Quer pênis. fazer o autoexame. Não, moço. É uma pergunta. Não tem como ele fazer o autoexame. Você não tem porque você é prática, né? Então você não vai conseguir fazer o autoexame, mesmo que você queira, para poder diagnosticar um possível nódulo. É como o Dr. Elias falou. A próstata, ela é flácida, ela é mole. Quando você sente a nodulação, é que isso tem a suspeita e a gente precisa diagnosticar, continuar a investigação. Aí que entra o know-how e a experiência do médico em perceber se tá, em que estágio tá. Exatamente. Eu tenho um dado daqui que fala assim que em 2024 o câncer de próstata causou cerca de 48 mortes por dia no Brasil. É muita coisa. Rapaz. Foram totalizar isso em base de 2024, 17.587 óbitos no Brasil. Ministério da Saúde. Normalmente são 60 mil casos novos por ano que nós temos. 60 mil casos novos por ano. Provavelmente você vai ver isso aí. Teve um crescimento por esses últimos anos? Você tem esses dados? Você teve crescimento, diminuição? Não, o crescimento nós temos não cresce o número. O número é o mesmo. Agora o diagnóstico é ou não. Tem uma pesquisa americana interessante. Pegaram 2.000 cadáveres de pacientes de 80 anos, 80 ou mais, que morreram de qualquer coisa. E tiraram a próstata dele na autópsia e mandaram examinar. Mais de 60% dos pacientes tinham câncer de próstata. Desses, só 4 ou 5 eram tumores agressivos. Os outros eram tumores que não levariam à morte se o homem vivesse mais 10 ou 20 anos. Interessante. Né? Entendeu? Então, é por isso que, às vezes, a gente diagnostica um paciente com câncer de próstata, faz a biópsia, que Edson faz muito bem, faz a biópsia e tem um tumor de pouca agressividade. Esse paciente não precisa nem fazer tratamento nenhum. Precisa fazer uma coisa que a gente chama vigilância ativa. O que é vigilância ativa? É ficar atento, repetir o PSA a cada 60 dias, a cada 3, 4 meses. Se for ver necessidade, faz outra ressonância. Se houver necessidade, faz outra biópsia para ver se esse tumor tornou-se mais agressivo, para aí você fazer um tipo de tratamento. É interessante que a gente pensa que câncer é câncer, um só. Não. Tem o mais agressivo, tem o menos agressivo, tem o que dá para se conviver. E tem um que vai e não volta, e tem um que volta também, né? Eu tenho hoje em torno de uns 15 a 20 pacientes fazendo vigilância ativa. Você divide o tumor de próstata na agressividade em Gleason, que é um exame anatomopatológico na biópsia, que ele vai dizer o Gleason, que é a parte de mutação. Gleason 6, 7, o 7 divide 3 mais 4, 4 mais 3, o 8, 9 e o 10. A vigilância ativa a gente faz em tumores em Gleason 6, que é um Gleason, vamos dizer assim, menos agressivo. Gleason, a partir de 7, é um tumor mais agressivo, então é um tumor que a gente não pode ficar aguardando, esperando, que esse tumor possivelmente vai levar o paciente ao óbito, se a gente não cuidar rapidamente, entendeu? Então hoje, com essa vigilância ativa, mostra que a gente consegue... Edson, por que você não opera logo todo mundo? Porque a cirurgia tem complicações, né? Então, quanto mais puder evitar... Quando puder você segurar um pouco a cirurgia, quando possível, é melhor, porque a cirurgia... Nos métodos antigos, né, a cirurgia aberta, você tinha um índice de impotência e incontinência em torno de 30%, de 30% a 40%. Com as novas técnicas, a laparoscópica, com a robótica, essa incidência vem diminuindo de impotência e incontinência, mas ainda é alta. Então a gente não vai operar todo paciente que chegar simplesmente porque tem um câncer. Se for um câncer que você percebe que não é agressivo, que é um fragmento só em 12, 18 pedacinhos que você tira, e um só veio com tumor Gleason 6, a gente dá para aguardar, e às vezes a gente pode viver o paciente 10 anos, 12 anos, sem precisar operar, e operar daqui a 10 anos. Ou seja, ele viveu uma qualidade de vida de 10 anos, sem risco de ficar impotente e ou incontinente, e ele não teve interferência nenhuma na relação à vida dele. É isso que eu ia perguntar. Quem descobre, quando uma pessoa descobre que tem o câncer de próstata, isso afeta o seu condicionamento sexual? Não é que afeta. Quando você faz a cirurgia ou a radioterapia, a parte nervosa, o plexo nervoso passa grudando na cápsula prostática, e a cirurgia você tira a glândula e a cápsula prostática, você pode lesar
o plexo nervoso que faz a ereção. Então, hoje com a robótica, você consegue ter uma visualização melhor e permanecer e afastar um plexo nervoso para evitar essa impotência sexual. Só dando a explicação a respeito do Gleason. Gleason é o nome de um cara que descobriu a maneira de como é que examina uma peça cirúrgica. Certo. Ele tira 10, 12, 20, 30 fragmentos pequenos com anestesia local ou com anestesia geral, sendo melhor geral. É o número de células que estão afetadas. Ele falou 3 mais 3. É o número de células que estão afetadas. E o outro 3 é a qualidade de deformidade dessas células. Não é? Essa mutação, porque existe uma agressividade maior, aí é que a gente descobre se há uma agressividade pequena, tanto que às vezes você faz a biópsia, vem área suspeita, mas não diagnosticada, aí você parte para fazer um outro exame que chama imunohistoquímica, e você vai ver se é um tumor de de muita ou baixa agressividade. E em sendo de baixa agressividade é muito mais salutar para um paciente, principalmente paciente jovem, apesar de que quando o tumor é agressivo em jovens a gente tem que ter uma atitude mais enérgica, mas também ele tem uma qualidade de vida se bem acompanhado, se ele é vigilante e ativo nisso, a gente pode ter uma sobrevida de 10 anos sem precisar fazer absolutamente nada a não ser o acompanhamento. Porém, não é todo paciente que a gente faz vigilância ativa. Tem que ser aquele paciente que você confia que ele de 3 em 3 meses ele vai estar no seu consultório. Sim. Que é uma coisa difícil. A vigilância ativa é uma consulta trimestral, assim, no início, periódica, né? A vigilância ativa, que a gente chama de Active Survivor, é PSA de 3 em 3 meses, biópsia e ou ressonância anualmente. Se tiver o PSA subindo rapidamente, você pode fazer a nova biópsia antes de 1 ano. E aí você mudar o prognóstico, encaminhar para a cirurgia. PSA, o pessoal fala PSA é exame de sangue. Exato. O que é aferido no exame de sangue para poder fazer um pré-diagnóstico de um possível câncer de próstata? PSA é um exame de sangue, que é uma enzima que a próstata elimina, que ela vai fazer eliminar. Então, por isso que às vezes a atividade sexual ou andar de moto, bicicleta, pode elevar um pouco o PSA. Por quê? Por ela ter uma estimulação e você vai eliminar mais esse exame, essa enzima, né? Que vai aumentar no sangue. Então, o PSA é um exame de sangue, que é uma enzima eliminado pela próstata. Tem que ter todo um repouso e tal, para poder não interferir no resultado, que é o objetivo, né? Exato. A gente ainda tem esse costume de encaminhar esse repouso. Mas tem um estudo italiano que fala que os atletas de ciclismo aumentavam só 1 ponto no PSA, no real PSA. Tem uma coisa que eu tenho o costume ainda de orientar o paciente o repouso, porém já tem esse estudo que fala que não tem essa alteração tão importante. Se o cara é ciclista profissional, pedala e o dele não tem essa alteração. Na verdade não foi italiano, não, foi francês. Foi na prova da França. Aquela circuito francês de 1.000 quilômetros de bicicleta, que fizeram dezenas de exames de laboratório para ver. Que serve para isso também, né? Isso aí. E aí também botou o PSA, que é essa enzima, essa proteína prostática, que sobe em qualquer tipo de doença prostática. Se você tiver uma prostatite, ela sobe muito. Aí existe uma relação de uma PSA total com PSA livre. O PSA livre é uma pulsão mais rápida. Quando você tem uma infecção, uma prostatite, o PSA livre sobe rápido, e aí você tem uma relação muito alta da livre para o total, e você pensa menos em câncer e mais em infecção. Aí você tratando a infecção e normalizando, você não parte para fazer a biópsia. Entendi. Em tratando de Novembro Azul, né, a gente não vai falar só de câncer de próstata, a gente pode tratar outras situações. Testosterona masculina, né, que é o hormônio masculino. Qual é a média que o homem deve ter de testosterona para falar assim, poxa, que está na média? Ou quando que deve ser considerada baixa, para ele poder talvez buscar um médico para poder talvez uma possível reposição, até buscar atividade física ou até mudar os hábitos alimentares? Existem 3 opiniões. 2 opiniões são iguais, que vai ser do urologista e do endocrinologista. Existe a opinião do nutrólogo. Tá? O perfil de laboratório, ele fala de 140 a 750. Nós, urologistas, normalmente consideramos o PSA, ou a testosterona normal,
acima de 300, certo? Acima de 300, isso a gente foi no Congresso Paulista ano passado, que um professor de endocrinologia mundialmente conhecido, presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia, ele falou exatamente isso, que até 300 é aceitável, acima de 300 é aceitável a testosterona e não tem necessidade de reposição. Abaixo de 300 vai depender do paciente e normalmente vai repor. Essa história de você botar sua testosterona em 800 e 900, ele foi extremamente contra essa conduta, que você vai gerar riscos ao pacientes dessa nível de testosterona alto, sem meter melhora de qualidade de vida, entendeu? E eu também estava lendo uma vez, ele considerou o nível de testosterona alto é igual a cocaína. É prazeroso. Você botar um testosterona de 1000, o paciente vai estar fisicamente bem, ele vai estar sexualmente ativo bem, porém é um vício e pode gerar complicações futuras que não vale a pena esse nível de testosterona elevado. Entendeu? Interessante aí, né? Só uma explicação aqui científica. O nível de testosterona da gente depende do cérebro, de duas glândulas que a gente tem, hipófise e hipotálamo. Quando a testosterona está circulando em pequena quantidade de testosterona, o hipófise e hipotálamo tem dois hormônios, o FSH e o LH, que mandam o testículo fabricar mais testosterona. Aí o testículo fabrica ou não. Quando o testículo está funcionando, ele funciona e fabrica, aumenta e consegue fazer isso com medicamento oral. Quando se joga testosterona injetável, muito, né? Hoje as academias são cheias disso. Você começa a jogar muita testosterona, há um fluxo de testosterona no cérebro alto e a hipófise e hipotálamo param de mandar o testículo fabricar testosterona. E aí seu testículo atrofia. É preguiçoso, não tem o que fazer, vou aqui desaparece. Atrofia. Ele atrofia definitivamente, a depender da quantidade de testosterona e a depender do tempo que você usou ele. Caso contrário, quando tem uma testosterona entre 200 e 300 e o paciente tem sintomas, fraqueza, tristeza, procrastinação, depressão, né? Aí esses pacientes precisam de um pouco de testosterona. Aí a gente estimula o testículo a fabricar. A gente usa esse hormônio, FSH-LH, que existe em remédio, comprimidos, e faz com que o testículo fabrique e a testosterona volta para o normal, volta para 400, volta para 500, sem precisar reposição hormonal. Primeiro, é caro, e segundo, é danoso, inclusive para o sistema circulatório, cardiocirculatório. Alexandre Cal, que é esse colega que o Barão falou, esse cara tem ele no Congresso Paulista de Urologia, ele lançou um livro dele de 500 páginas, só testosterona é o nome do livro. Ele lançou o livro em alemão. Ele já tinha esse livro em brasileiro e em português. Ele é de Santa Catarina. Nós vamos até para Santa Catarina agora. Provavelmente a gente vai jantar com ele para falar sobre isso. Num grupo de 2.000 urologistas. Massa. Mas ele realmente é a autoridade maior e ele é totalmente contra esse tipo de coisa. Sem sintomas, com uma testosterona só baixa ou com a testosterona que você pode melhorar sem inibir sua testícula. Porque o paciente que toma uma dose grande de testosterona, ele vai deixar de fabricar espermatozoide. E então ele vai ser infértil pro resto da vida. Né? Se ele quiser filho, tem que fazer com o vizinho. É um grande problema. Esse aqui não vai não, né? É um grande problema isso. É o que eu falo pro meu paciente. Uma vez que a gente entra com reposição hormonal, é a última opção e é pro resto da vida. Então, pacientes que a gente vai entrar com reposição, a gente fala, é pro resto da vida. Você pode entrar com medicamentos para fazer seu testículo produzir a testosterona. Hoje eu prescrevi em 2 pacientes diferentes esse medicamento. Para estimular um paciente com testosterona 210, outro 240, mas o paciente tinha queixa de hipogonadismo, que é baixa da testosterona. Mas você tenta antes. Se você não conseguir, aí sim você vai para a reposição e avisando ao paciente que é para o resto da vida a reposição para você manter no nível até 700, 800. Não quer passar disso. Lembrando, como o Dr. Elias falou, avisando esse paciente que se ele não tiver filho, depois da reposição, ele não vai conseguir ter mais filho. Porque ele vai causar azoospermia, ele vai interferir na espermatogênese, na produção de espermatozoide.
Então, o que acontece muito hoje é adolescente de 20 anos a 25 anos, 26 anos, chegar no consultório da gente que está tentando ter filho e não está conseguindo, porque usou de forma errada o uso da testosterona e agora não tem mais jeito. Você atrofiou o testículo, perdeu o testículo. Não volta ao normal, não. A chance de voltar é muito baixa. Tem medicamentos para tentar, mas é difícil. Vamos para um rápido intervalo? Vamos, sim. Ter muito papo aqui ainda, viu, gente? Vai rolar muita coisa aqui, muito papo. Eu queria mandar um grande abraço aí à La Forneria, que vai nos mandar uma pizza maravilhosa. E também lá ao nosso querido Pastel e Neto, lá da Sol Desbel. Muito obrigado, amigos, aí, pela água, pela cervejinha, viu? A gente vai para um rápido intervalo, só comer uma pizza aqui e daqui a pouco a gente volta. Valeu! Dois Pontos Podcast. Mais do novo, menos do mesmo. Toda sexta, às 19 horas, em nosso canal do YouTube. Meus queridos, estamos de volta aqui no segundo bloco Dois Pontos Podcast. Hoje aqui com duas figuraças aqui, dois médicos importantíssimos da nossa cidade aqui, que fazem um trabalho delicado. Como a gente pode dizer assim, não vou dizer coincidência, mas assim, por força do destino, pai e filho. Como é que é essa coisa de trabalhar pai e filho juntos na mesma área? Para mim é fantástico, né? Para mim é um orgulho diário, porque todos os meus pacientes já foram pacientes dele. Uhum. Acho que Jiqué toda, a região toda já foi paciente do Dr. Elias, né? Eu brinco que ele chegou uma vez para mim e falou assim: você pode fazer qualquer coisa dentro da medicina. Aí eu passei na medicina. Pronto, você agora pode fazer qualquer coisa dentro da urologia. Você passa uro-oncologia, uropediatria. Dentro da urologia você escolhe. Nada imposicionado. Nada, mas brincadeira à parte, ele é um professor diário, tenho o maior orgulho por trabalhar com ele, discutir casos com ele. Para mim, ele é um exemplo não só de ser humano, né, como pai, mas também como profissional. Eu falo o tempo todo, ninguém ou escuta falar nada do Dr. Elias, só coisas boas. Então isso para mim é um de grande orgulho e prazer ser filho de Dr. Elias e ter esse prazer de operar com ele. Todo dia ele me ensina uma coisa, todo dia cirurgias que a gente faz junto, ele vem me ensinando diariamente. Ele é um eterno professor para a vida, não só como homem, mas como médico. Então para mim é muito prazeroso trabalhar com meu velho. Elias, quando vocês estão em jantar de família, alguma coisa, vocês tocam em assunto de trabalho? Normalmente a gente tem uma data que é quinta-feira, né? Sim. Quinta-feira a gente sempre vai na casa de Elias Júnior, que é meu filho mais velho. Sim. E eu tomo minhas 2 doses semanais de uísque naquele dia. Porque como sexta eu não trabalho, e Barão vai, às vezes, a Elisana vai, e a gente prepara alguma coisa e encontra. A gente falar de medicina em encontro de família, zero, né? A gente fica assistindo música, ouvindo André Bocelli e essas coisas. Mas, na verdade, Barão foi um presente que Deus me deu, na verdade, porque eu já tenho 76 anos, fiz agora essa semana. Tá na flor da idade ainda. Me senti outro homem depois que ele veio trabalhar comigo, né? Porque já tinha coisa que já estava
desgastado, já não tinha muito saco para fazer, né? Por exemplo. E para ver também. E me passei. Muito saco para Muito ver saco, também. Né? literalmente. Literalmente falando. Literalmente. Mas por exemplo, ver doente em pós-operatório, acordar à noite para ver doente, dar plantão às vezes. Eu fiz isso muitas Energia, vezes, né? que eu já estava sem vontade. E a vinda dele para aqui me deu. Ele me telefona, meu pai, o doente está na sala. Eu digo, estou terminando de almoçar. Ele é agoniado, que é danado, né? Ele tem dia que ele marca 20 cirurgias no mesmo dia. E eu já chego na décima em diante. Entendeu? E aí ele realmente é um profissional excepcional, exemplar. Fez uma residência boa de cirurgia, fez uma residência de urologia no Hospital de Irmã Dulce, onde ele encontrou muito o que trabalhar, né? Muito o que fazer. E agora mesmo, essa semana, eu já não estava querendo ir para o congresso. Ele, não, nós vamos, e a gente vai. Sexta-feira nós vamos para... Além do aprendizado, tem a convivência, né? Que também é um lazer. E a companhia, né? Companhia. Na verdade, a gente é muito companheiro, graças a Deus, de meus filhos todos, eu e Ana, nós somos muito presentes na vida deles e eles na vida da gente. Né? Esse fim de semana, por exemplo, todos os dias a gente se encontrou no dia da semana do meu aniversário. Ele fez um jantar num dia, a outra fez um tiragosto no outro, e a gente se dá muito bem como profissional e como pai e filho, como família. E falando também que semana passada foi aniversário, né, doutor Elias? Meus parabéns aqui. Não está atrasado, não. É o primeiro do próximo ano, viu? Qual foi o dia? Foi o dia quanto? Sexta-feira. Sexta-feira foi. 7 de novembro. Com escorpião. O guru. É que eu sou dia 26, do dia 22 ao dia 22 de novembro, é escorpião. E vem cá, Mário, você sempre quis ser urologista ou já pensou em outra área ou foi o doutor que lhe inspirou? Não tem como não ser urologista sendo filho do Dr. Elias, né? Exato. Como exemplo, como eu falei, todo mundo só fala bem dele. E medicina é dia a dia. Então, a partir do momento que eu passei no vestibular, eu já convinha para Jiquer nas férias e ficava as férias todas acompanhando ele, vendo ele trabalhar. E meu pai é um exemplo de profissional, de tecnicamente e moralmente. Então, medicina é isso. Você vai vendo e o dia a dia você vai gostando da especialidade. Foi o que aconteceu com a urologia. Então, a partir do momento que eu entrei na medicina, eu já comecei a acompanhar ele. E ele, como exemplo que ele é, não tenha dúvida que isso foi importante na minha vida. Você na faculdade, você termina fazendo a especialidade que o professor lhe atrai. Ou seja, aquele professor diferenciado, lhe inspira, aquele cara bom, tecnicamente, moralmente, você termina fazendo a especialidade por isso. Então, meu professor da vida é meu pai, então não tinha como não ser. Os outros dois filhos também são da área médica, na área de saúde? Quais meu são? filho mais velho é Elias Júnior, é cirurgião bucomaxilo. Ele fez odontologia e depois faz cirurgia de face, né? Sei. Aquela cirurgia de fratura de mandíbula, aquelas caras. É uma demanda até muito grande por conta de acidentes, né, que tem aqui na região. Os motoqueiros são os grandes Clientes. grandes clientes dele. É. E minha menina é bioquímica. Ela trabalha no laboratório aqui, trabalha conosco, dá assistência a algum grupo que precisa. E graças a Deus todo mundo está. Ainda bem que está todo mundo na área da saúde, a comunicação fica boa. Tudo flui. Fica tudo fácil. foi. Eu queria fazer uma pergunta a vocês aqui. Se vocês lembram de algum caso inusitado, engraçado que tenha acontecido aí na vida de vocês? Eu tenho um caso que eu não sei nem se o ambiente é bom para me contar. Pode Mas eu vou contar. contar. Aqui a gente pode contar. Eu tive um paciente uma vez que me chegou com uma lesão no pênis, na glande, Sim. né, na cabeça do pênis. Certo. E eu olhei, eu examinei, e a princípio eu fiquei na dúvida, depois eu disse, rapaz, isso é um berne. Berne. Berne, o que é berne? Aqui é um. É a mosca. A mosca vai e deixa o Uma ovo larva. lá Tipo um dentro. vermezinho. A larva. A Uma larva. lagarta. Certo. Né? É mesmo? Aí eu... Coisa de ambiente porco mesmo. Hein? Bem, de ambiente bem sujinho. Não é porque essas pessoas da Pra ter uma mosca dessa tem que estar muito sujo. O pessoal da zona rural tem muito mania de fazer fezes no mato. Né? E aí uma mosca foi, para quem não viu, foi me voltou. Eu digo, meu Deus, isso é um berne. Aí eu passei o remédio e passei uma pomada que se usa normalmente para fechar o orifício e o berne sair para procurar
para procurar o Procurar ar. Se mesmo procurar? Se botava às vezes um pedaço de toicinho em cima, fechava, então em qualquer lugar que pode aparecer. Aí esse paciente me voltou 15 dias depois, doutor, eu vim aqui conversar com o senhor. Eu digo, o que foi, senhor? O senhor tem uma coisa, o senhor tem que me devolver a metade do dinheiro. Eu digo, por quê? Porque o seu diagnóstico estava certo, eu fiquei curado, mas com o remédio que eu usei. Eu digo, que como foi o remédio? Qual foi o remédio que você usou? Ele disse, foi fumo, doutor. Eu botei fumo em cima. Fumo E rolo em cima e fiquei bom. Eu digo, então eu não só me esqueceu de dizer que o seu pinto fumava, né? Coincidentemente, há uns 30 dias me chega um paciente com um abscesso na bolsa escrotal, no saco escrotal. Sim. E eu já tinha ido num colega de outra cidade, do interior aí. Foi no hospital, tomou umas não sei quantas dosagens de antibiótico, de curativo. Quando eu olhei, eu disse que isso é um berne também. De novo? De novo. Aqui não foi no pênis, foi no saco escrotal. E aí eu disse para ele, olha, o senhor vai tomar esse comprimido aqui, passei ivermectina. Agora o senhor vai chegar em cima e botar fumo. Já pegou a experiência. O paciente chegou para mim uma semana depois, doutor, ó, Te deu ar? e eu aprendi. Homoterapia. O meu trabalha com índio? É índio hoje? É, fumoterapia. Fumoterapia. Ah, mas que fantástico. Você viu, né? Ó, a vivência, a convivência, né? Ele passou remédio, mas o homem da roça, o homem do campo, ele tem o traquejozinho do dia a dia. É interessante, eu gostei. E contigo, Bado, já aconteceu alguma coisa assim? Não, assim não. Inusitado. É só, Assim não, né? Não. Não. Nunca nenhum pinto, nenhum. O saco escrotal com berne. Bolsa circular fumou, não. Não, e sempre tem pacientes que têm histórias. Eu vejo falando histórias também. Você já perdeu algum anel, alguma aliança? Assim? Não. Sempre a gente tira antes. A gente não deixa, não. Sempre a gente deixa guardado no armário. Mas sempre tem histórias interessantes. Meu pai, se você for para aquele, a noite toda ele vai ter essas histórias. Com certeza. De dar risada, de remédio de ereção, de sondas. Eu quero saber o seguinte: quando é um torcedor do Vitória que precisa fazer exame com o senhor, e aí? Existe um tratamento especial ou não? O torcedor do Vitória já sofre muito. Aí eu não posso fazer nada de mal com ele. Não. A gente não eu pode trato tratar ele bem, porque já sofri. Sabe do Vitória. Basta ser Vitória. Para quem não sabe, doutor Elias é um torcedor saudável. Saudável, fanático. Do Bahia. Bahia. Inclusive escolheu uma caneca que tem um super-homem, né? Que também é um dos mascotes Teve do alguma Bahia. coisa do mascote do Bahia, não foi? Tem. Teve Já participou já de uma comemoração. Não é o oficial, mas suboficial do Bahia, o super-homem. E aí, como é que tá o coração aí com o Bahia? O Bahia, olha bem, o Bahia eu estou tranquilo. Tá tranquilo? Eu estou vendo as coisas acontecerem. Vão acontecer no futuro. Sim. O céu do Bahia, né? o administrador, nos dá certeza que daqui a 5 anos o Bahia será um dos tipo Palmeiras e Flamengo. Né? Porque, na verdade, o Bahia está em pleno voo. Claro que a gente não pode esperar que aconteça tudo de uma hora para outra. Sim. Há 2 anos a gente estava para cair na segunda divisão, hoje a gente já é o 5º colocado. O Bahia é o 5º de cima para baixo e o Vitória é o 5º de baixo para cima. Hoje qual é o jogador que o senhor assim fala, poxa, esse jogador do Bahia é destaque, esse cara aqui é bom, do Bahia? Hoje? Sim. Um jogador de destaque, você admira? Eu gosto muito de Caio Alexandre, gosto muito. Ele é um jogador de meio de campo, mas bom. Ele é dinâmico, né? É dinâmico. Ele vai e volta. Ele motiva o grupo, tudo. Everton Ribeiro é fora de série como craque, agora já está cansando. E o jogo do Bahia, você já presenciou quantos jogos do Bahia lá na Fonte Nova, lá em Salvador? Como? Quantos jogos do Bahia você já assistiu lá em Salvador? Talvez uns 500 mil. Tá, é isso aí que eu falo, ó. Esse é torcedor nato, ó. Mas eu pergunto, quantos jogos você viu pela televisão? Agora, televisão não assiste nenhum. Eu não assisto. Se eu for em Salvador, eu estiver em Salvador, eu assisto. Agora eu ficar na televisão vendo. É interessante essa, viu? Ele falou, mas se for final, né? O que ele faz? Ele desliga a televisão. Ele desliga a televisão. Se o Bahia ganhar, ele vai ver o jogo. Se o Bahia perdeu, ele vai dormir. Para você ter uma ideia, quando o Bahia foi campeão brasileiro em 88, 89, né?
Eu tomei um comprimido de Valium e fui deitar. E só acordei quando os meninos estavam gritando já, meu pai foi campeão, foi campeão. E aí eu Tudo pequenininho, né? Tudo índiozinho assim. Tinha 8 anos. É isso mesmo. Aí você falou um negócio interessante aí que eu queria perguntar no início desse segundo bloco. Você falou do comprimido, tomou Valium e tal. Sobre o Tadalafila e o azulzinho com o Viagra. Isso. O Viagra, eu tô vendo muitos jovens, pessoas novas tomando isso. Isso não tem um efeito colateral, não? Efeito colateral... Sim, para quem é jovem que fica tomando... Efeito colateral imediato, assim, não tem. Ele é um vasodilatador e a gente precisa de vasodilatação. Mas o pênis, vamos dizer, não vai ficar viciado nisso, né? Não. Se ele parar de tomar... Não melhorou a circulação. Você tem um infarto, por exemplo, você bota um stent, você precisa melhorar a circulação dali, é como no pênis. Agora, ele tem efeito colateral, ele dá dor de cabeça, ele dá dor muscular. Qual dos dois? Todos os dois podem Todos dar. os dois. Agora, o Viagra tem uma desvantagem que ele dá uma vasodilatação mais rápida. E paciente pode se sentir mal mais rápido, principalmente aqueles pacientes que tomam remédio para coronária. Certo. Né? São o Sustrátil, aquele remédio, Isorbil. Aí você pode cair muito a pressão e ter. Agora, quem toma, por exemplo, que é um paciente de 60, 70 anos, que toma diariamente e não toma remédio para o coração, né? Ele tem melhora a qualidade de vida dele em todos os sentidos. Inclusive, é como forma de tratamento para a doença benigna da próstata. A gente usa... Os dois, tanto o Tadalafila como... A Tadalafila de 5 miligramas. Certo. Eu costumo dizer o seguinte, a Tadalafila de 5 miligramas é quem tem vida sexual normal. Sim. Pode tomar todos os dias. Pode tomar todos os dias. Deve tomar todos os dias. Se não tomar todo dia, também não vai fazer o efeito que a gente precisa. Se ele vai passar um fim de semana com a esposa, com a namorada, e não toma e quer tirar atrasado na praia, ele toma um de 20 miligramas que dá para os quase 36 horas que ele se propõe. O grande problema desses medicamentos hoje para a juventude, que não é tratar a impotência, é tratar a cabeça. Está acontecendo muito da questão psicológica. Eu atendo diariamente meninos de 18 anos, de 20 anos, com disfunção erétil, sem problema algum. Sem problema fisiológico. O problema é psicológico. Entendi. Entendeu? Não só como impotência, como ejaculação precoce. Então, hoje, essa garotada, eles estão usando por medo de falhar. Nunca falhou, mas já com medo de falhar, pela insegurança dele, por um problema psicológico, um problema dele mais mental, tá com medo disso e eles estão usando. Entendeu? Então, minha grande preocupação não é nem o uso do Tadalafila indiscriminado, é as doenças psicológicas que essa juventude estão sofrendo, né? Essa parte, esse medo, essa telas, eu não sei se isso causa esse medo deles. Isso é um grande problema, tanto atualmente quanto futuramente a gente vai ter que se preocupar muito. Eu tenho um mês mais ou menos que eu estava de plantão sobre aviso no Prado, chegou um adolescente, 22 anos, que usou 5 Viagras e chegou com priapismo. Era um branco, então eu não cheguei a fazer teste para ver se tinha na minha falciforme, não tinha. Priapismo é uma ereção. O que é priapismo? É uma ereção dolorosa. É um paciente que tem ereção demorada e não consegue perder a ereção. Então ele fica com o pênis ereto sem conseguir ficar flácido. E às vezes tem que fazer cirurgia para drenar aquele sangue que está lá dentro. Sério? Sim. Fica o dia todo? Esse paciente tinha em torno de quase 48 horas, 2 dias de ereção. Oi, pô, 2 já tive já. Eu já tive já. Umas 12 horas já, 15. Fui. Eu já tive, um amigo meu chegou do Paraguai. Sério, fazendo propaganda. Eu não, pô. Não, eu tomei pra mil. Um pra mil. Aí me deu, eu tomei. Disse, tá lá, rapaz, meu irmão. Incomodava você virar pro lado. Eu já tive, é terrível. Mas vocês viajaram junto? Vocês viajaram junto? Não, pô. Vocês não, lá ele. Não, ele é esse amigo dele. Ele é amigo dele. Casado aí. O colega foi me dar, não preciso tomar. Eu fui, tomei, meu irmão. Foi umas 15 horas, velho.
É porque, na verdade, Incomoda a demais. gente tem 4 bases de impotência sexual, né? A primeira seria a circulatória, a mais importante. Certo. Né? Que a circulação não dá por várias coisas. Diabetes, por exemplo, diminui o fluxo, o vaso sanguíneo, e aí o sangue não circula muito, que é o que enche, são os corpos cavernosos. A segunda seria a causa hormonal, a deficiência de hormônios, né? A testosterona está baixa, você tem que ver como é que vai corrigir isso. Uma terceira seria uma causa psicológica, que é essa que ele citou, que várias coisas podem, né? O paciente pode ter doenças, usar alguns remédios, que também piora. E a quarta seria neurológica, seria uma doença neurológica qualquer ou uma cirurgia que cause impotência. Então a gente tem que estudar bem as causas para saber como tratá-las. Quando é psicológica, vocês encaminham para algum outro profissional? De preferência. Por exemplo, um paciente muito deprimido ou que tem algum distúrbio de bipolaridade, alguma coisa, não sei se ele vai ficar 100% só com o psiquiatra ou vai precisar também da nossa ajuda. Entendi. Mas ele tem que ir para o psiquiatra. Eu tenho um grande problema desses pacientes, não a bipolaridade, que é o paciente achar que tá bom. E ele suspende o tratamento. E aí quando você tem a doença psicológica e psiquiátrica, eu falo, é uma montanha-russa, entre altos e baixos. Então quando ele tá no bem, aí ele vai lá, acha que tá tudo bem, suspende tudo e ele afunda de vez. E aí para você Pior, o rebote. retornar esse paciente é bem complicado. E sempre vai precisar de uma ajuda multiprofissional. Psiquiatra, psicólogo, terapia. E tratar o problema de base, entendeu? Qual assim, a pergunta mais inusitada que algum paciente já fez para vocês? Mais inusitada durante o exame? Que noção, às vezes. Às vezes pergunta, vai doer? Demora muito? Não me lembro assim de uma pergunta. O Tem exame do alguma toque, situação? não lembro não. A pessoa normalmente chega sereno, calado, assim, já. Olha bem, eu tenho uma coisa que eu tenho observado em termos de próstata, né? de prevenção de câncer de próstata. Eu tenho uma observação muito grande do pessoal da zona rural. Tem uma região aqui, rapaz, que é interessante como eles são cuidadosos. É o catingueiro lá de Catingal, daquela região. Eles são muito cuidadosos. Existe uma história, que eu não sei se é verdade, que o grupo, como o Catingal antigamente era chamado a Volta dos Meira, seriam todos descendentes de espanhóis naquela região. Não sei se é verdade, mas é que eu vi na história. E eu tenho quase que diariamente 2 pacientes que vêm daquela região sem sentir nada, sem procurando. Sabe, doutor, eu vim aqui fazer meu exame preventivo. Isso eu achei uma coisa interessante. O mateiro já não tem tanto cuidado. Eu sou mateiro, né? Mas não tem tanto cuidado como o catingueiro. Eu acho que O catingueiro é mais comunicativo, o da matéria é mais fechado. ele é mais sofrido, o catingueiro, ele sabe dos grandes problemas, das secas, sei o quê. E o mateiro, não sei, eu sou o papajaca lá de Chitaúna e sei que, na verdade, essa relação assim é muito mais. O pessoal fala que o pessoal catingueiro ele é mais responsável. comunicativo. É mais o mateiro você responsável. chega e olha assim pra você, assim, é o jeito deles, até isso é histórico. E o catingueiro é só no rosto, é aquela coisa mais alegre, Talvez se seja comunicam isso. mais, ele é mais resenhista. Então, quando você tá na resenha, a pessoa se abre, ele vai para o consultório, volta e conta ali numa roda de amigos e ali fica uma resenha gostosa. Então, ele é mais aberto a novidades. O mateiro é mais retraído, reprimido. Eu não estudei eu estudei isso até na UESB já, questão da linguística, da comunicação, É verdade. do catingueiro, eles comunicam mais do que o mateiro. O mateiro é mais no frio, mais na mata, mais escondido. O catingueiro já fala mais alto, pode ver, o tom de voz do catingueiro não fala baixo não. Ele já fala gritando, acelerado, pererê, pererê, pererê. O mateiro, opa, bom dia e tal. Então o catingueiro, ele é mais comunicativo, a oralidade dele, a linguística, para você estudar, é complicado, porque é muita regionalidade junta. O mateiro nem tanto. Ele é mais tímido, né? E a parte da cidade, população do município mesmo, graças a vocês, essa parte de podcast, de entrevistas, de rádio, vem quebrando o tabu. Então, até região de Catingal, que chega às FM, chega a podcast, isso vem ajudando a desmistificar, para tirar aquele medo de vários pacientes. Hoje você vê muito paciente de 40 anos, chega no consultório, não, vim fazer a minha consulta.
Falo, não, rapaz, não precisa ainda não, a partir disso. Não, doutor, eu quero fazer logo. Eu quero me cuidar, eu quero diagnosticar o quanto antes. Então, bora, a gente vai fazer e eu explico. Mas isso é graças à comunicação, graças à internet, à imprensa, graças a vocês para ajudar a tirar esse tabu do exame de próstata. Que não tem nada, é muito rápido. Porque a propaganda e os memes que se fazem, de certa forma, aproxima mais o paciente de vocês, né? Do médico, né? A gente sabe que tem muita brincadeirinha, muito meme. Agora mesmo nós fizemos uma campanha, né, para o Urocenter, que fez Seja Homem. Então sempre tem aquela conotação assim, meia de humor, de certa forma, mas mostrando que, para lembrar, eu acho que nesse caso aí, na propaganda em si, o humor ele é muito mais marcante do que se fosse informação formal. Eu acho que foi muito boa aquela Ficou bom, né? Eu achei que ficou fantástico. Porque não é chamativa, não é propaganda pessoal de ninguém, Isso. Né? E foi uma coisa que hoje apareceu uma pessoa lá no meu consultório dizendo que tinha visto e tinha ido fazer o exame porque lembrou que estava na época de fazer, que era o mês de fazer. Massa. Eu costumo lembrar às pessoas o seguinte: faz no mês do aniversário, porque você lembra, você não passa batido. Sim. É muito comum o paciente chegar no consultório e dizer: eu vim aqui foi no ano passado, não foi, doutor, quando eu vou olhar tem 3, 4 anos que ele veio. Entendi. E com o Novembro Azul também pode acontecer isso, como o mês do aniversário seria o mês dele se presentear. É verdade. Foi um mês de referência, foi no mês do meu aniversário. Tem uma referência, porque ele sabe que passou do mês, quando passa do tempo, que ele não tem um tempo certo, ele não vai na época certa. Mas vocês não se importam com esses memes, não, né? Não me incomodo, não. Eu só tento evitar brincadeiras com o paciente, porque às vezes chega um paciente, a gente tá entrando no hospital, tá entrando no consultório, e tem um paciente que é mais amigo seu e aí solta a brincadeirazinha. A gente evita, porque tem um paciente ali do lado que é mais retraído, que é mais tímido, e ele pode achar que a gente vai brincar de qualquer jeito com todos. E não é assim. A gente tem todo respeito com todos os pacientes, a gente não vai ficar brincando em locais abertos com qualquer pessoa, claro. entendeu? Sim. E eu falo também, para escolher um mês para cuidar da sua saúde. E aproveita, se você tem pressão alta, vai no seu cardiologista. Se você usa óculos, vai no seu oftalmologista. Porque um exame vai servir para o outro. Você não precisa fazer um check-up de exame de laboratório, de exame de sangue, vai servir para todos os profissionais. E aí, naqueles pacotes só, você já vai procurar todos os profissionais que você precisa procurar, dependendo da sua própria saúde. Por ser bolista, né? Futebolista como eu sou, eu jogava bola no Campo dos Maçons, no Baba do Curió. Famoso Baba do Curió. Hein? Baba do Curió é famoso. Famoso. Eu joguei bola, o Barão era pequeno, ia comigo lá para ficar olhando, eu acordava assim. Que posição era que jogava? Eu, do meio para frente. Jogava não, dava aula de futebol. Se você se lembra de Gerson nos anos 70, o Rivelino, era aquilo ali, o canhotinho de ouro. Então a gente, por brincar, na gozação tinha um Cambuí, um Osmar Cabeludo, uma turma que brincava muito. Por causa dessas brincadeiras, achavam que eu também brincava em relação a profissional que eu não brinco. Sim. Um dia eu ia passando na porta, eu ia chegando no meu consultório e ia passando um amigo meu. Ia padecendo, disse: olha, isso tudo bem, rapaz, eu tinha até vontade de fazer uma consulta com você, mas tu é muito esculhambado. Você está trocando as coisas. Eu não sou isso, eu não me mexo, profissão para mim é uma coisa muito séria e eu não misturo uma coisa com a outra. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou ali e volto. Eu fui pegar o cartão, eu atendia para o plano de saúde, ele foi pegar o cartão e eu atendia nesse dia. Cheguei à conclusão que ele tinha um câncer de próstata, ele teve o câncer de próstata, estava sendo acompanhado, mas nessa época ele fez essa biópsia, confirmou, ele viveu ainda uns 20 anos sem câncer de próstata e morreu de outra coisa. Né? Ele foi uma coisa assim, um achado que muita gente poderia, ou comigo, ou com qualquer outro colega, ter feito, mas foi a maneira que se você brincar com essas coisas, sim. Eu vou para um canto, o cara começa a puxar, eu aí saio da conversa, saio do assunto para não brincar isso como brincadeira, porque não é brincadeira, é uma coisa muito séria.
É o segundo câncer mais frequente no homem no mundo. Só perde para o câncer de pele. É o terceiro que mais mata. Agora está diminuindo porque os motivos são mais sérios, as formas de resolver são melhores. Hoje a gente tem a robótica, tem várias maneiras, né? Tem a laparoscópica, que a gente faz aqui, que é robótica aberta, laparoscópica. Robótica não, a laparoscópica e aberta. A robótica nós levamos nossos pacientes normalmente para Salvador para operar com um grupo que a gente é ligado, né? Hoje, para a cirurgia benigna da próstata também já tem métodos muito novos, que provavelmente a gente vai trazer mais uns agora que estão ainda em experimento, mas que serão o futuro de você ter cada vez uma cirurgia menos invasiva. E essas são cirurgias menos invasivas. Esperamos, né? Para a gente finalizar, doutor, eu queria fazer só uma última pergunta aqui. Queria que vocês pudessem deixar uma mensagem aqui para quem tem receio, tem medo de fazer o exame, entendeu? Qual o conselho que vocês deixam e a mensagem que vocês deixam? Como eu falo sempre, você não ir no urologista não vai deixar de você ter o câncer. Então, e quem já presenciou um ente querido ou algum conhecido morrer de câncer, vendo morrer de câncer de próstata, o câncer de próstata que eu comento é um câncer maldoso, que ele mata lentamente. Entendeu? Então ele mata sofrendo, com metástase óssea, com retenção urinária. Então, se você não pensar em você, pense nos seus filhos. Vá pensando na sua esposa, na sua família, nos seus netos. Se cuide, porque, como a gente já avisou, a gente não vai prevenir. A gente tem um diagnóstico precoce. Se diagnosticar precocemente, você tem uma grande chance de ficar curado. Se chegar tarde, você vai sofrer. E aí não tem o que a gente fazer. A gente só vai tentar dar uma qualidade de resto de vida. Então, se você não pensando em você, pense no seu filho, nos seus netos, que a vida é boa com qualidade de vida. Perfeito. Doutor Elias? Com um fechamento desse assim, eu não sei nem o que dizer, né? Mas, na verdade, é isso mesmo. Existem vários exemplos de sofrimento gratuito até, né? Nos anos 70, foi quando eu me formei, os diagnósticos eram feitos de forma muito tardia. A gente só tinha um jeito de resolver, era tirar o testículo do cara e acabou. Né? Não tinha outra maneira de tratar, porque a gente só descobria tarde. Não existia ultrassom, não existia boas biópsias, não existia nada. E hoje não, hoje você tem métodos para tirar sangue, fazer um toque, é uma coisa que não se gasta muito e se resolve muito. Se resolve muito. Né? E a chance de curar, que a gente sabe que quando diagnosticado cedo é perto de 100%, a gente fica com força para dizer que não é brincadeira, não. E ninguém deixa de ser mais homem ou menos homem pelo exame de toque. Então, não tem por que esse preconceito, não tem por que esse tabu. Ninguém é mais homem ou menos homem pelo exame de 4, 5 segundos. Então, se cuidem, porque é a sua vida que está em jogo. O médico, o urologista está ali, a gente se cuida. Mas se você não se cuidar, se o paciente não se cuidar, é a vida dele que está em jogo. Então, você não vai deixar de ser mais homem ou menos homem, como eu já lhe falei, pelo exame de toque. Então, se cuidem, que a doença está aí, e se tiver que ter, vocês vão ter. Então, vamos diagnosticar precoce para tentar deixar vocês curados dessa doença. Como é, doutor Elias? Seja homem, né? E vá fazer. Gente, muito obrigado aqui pela presença de vocês. O papo aqui foi fantástico, maravilhoso. Mais uma vez, Fabão, obrigado aqui pela presença do Fabão. Eu que agradeço esse presente, né, de informação. Foi massa, né? Doutor Edson e doutor Elias, mais uma vez, muito obrigado. Que inclusive você não disse por que chama Barão, viu? Fala aí por que é Barão. Isso foi coisa familiar, né? Minha avó um dia estava na casa de meu pai, minha mãe estava grávida de mim, né? E meu irmão, minha avó chama meu pai de rei, minha mãe de rainha, meu irmão de príncipe, minha irmã de princesa. Aí um dia tava meu irmão chorando, minha irmã chorando, aí meu avô, bonito, né? O rei e a rainha fingindo que estão dormindo. A princesa chorando, o príncipe dormindo. Os plebeus têm que levantar para cuidar
da princesa. O que vem aí vai ser o quê? Barão. Que massa, velho. Muito boa história. Pô, O gostei. reino encantado dos Dávila. Mas só uma coisa, não tem autoexame não, viu? Fique tranquilo, viu? Para disso. Para com essa mania. Sabe, não tem como não. A ginástica, eu falei, rapaz, Para não. com essa Eu falei mania. que não tinha mais? Gente, muito obrigado aqui. Demais. Boa noite Eu quero pra você. mandar um abraço ao pessoal da La Forneria, que nos mandou uma pizza maravilhosa. Gostaram da pizza? Excelente. Gostou, Excelente. doutor? Aí, tá vendo? E a água lá de E Neto só de e Isbel pastel. também, de Neto e Pastel. Muito obrigado pela água, pela cervejinha, amigos. Tudo fantástico, viu? A gente termina esse episódio aqui tentando passar uma mensagem para vocês consciente de que tem que fazer o exame. Para de besteira. É 4 segundos que você falou, né? 4, 5 segundos, gente. É rapidinho. No caso de Fábio aqui é 1 segundo. Tá, pô. É muito rápido, viu? Eu quero deixar um grande abraço para vocês e até o nosso próximo episódio. Valeu!